Salve galera, Coleta Cripto aqui, meu nome é Léo Coleta. Se você tá vendo esse vídeo é uma amostra de possivelmente algum produto fechado que eu vou lançar aí daqui a um tempão. E os vídeos que você vê com a thumb verde, né, com o texto verde, é tipo uma amostra do meu produto, da qualidade, né? Se vocês gostarem, futuramente vocês podem estar ajudando o meu trabalho. E também tem a playlist que eu tô criando no YouTube. O título tá Aulas 0800, beleza? Nesse vídeo eu vou falar para vocês, né? Seria a parte introdutória do Bitcoin. O que é o Bitcoin? O que me pegou nesse ativo que virou a chave na minha cabeça? Vou contar a história. Eu vou contar as características do Bitcoin, tá bom? Então seria justamente para quem está iniciando no mercado cripto e já quer começar tendo uma boa base do principal, que é o Bitcoin, tá bom? Então fica comigo até o final e roda a vinheta. Então eu vou começar falando desde o comecinho, especificamente no dia 31 de outubro de 2008, foi quando o Satoshi Nakamoto ele enviou um e-mail para uma rede ali, era um fórum que eles utilizavam, né? Um fórum ali de cyberpunks, e ele enviou e-mail para vários desses usuários lá de dentro do fórum. E no título do e-mail ele colocou que é um novo sistema de dinheiro eletrônico baseado em peer-to-peer, ou seja, ponto a ponto. E já eu vou comentar com vocês a grande genialidade desse peer-to-peer. Então com isso ele enviou o white paper do Bitcoin. O white paper, rapaziada, vocês vão ouvir muito isso no mundo cripto. O white paper é nada mais do que um relatório, um manual do que é a criptomoeda, do que ela se propõe a fazer. Ou seja, era um white paper de 9 páginas do Bitcoin, inclusive você vai encontrar facilmente se você procurar na internet, que descrevia basicamente a ideia do Satoshi Nakamoto, a oferta limitada do Bitcoin, como acontece a mineração, basicamente tudo. Então depois que ele começou a espalhar essa sementinha, né, que ele começou a falar sobre o Bitcoin, ele foi conseguindo novos ajudantes aí ao longo do caminho. Então a gente tem o Ralph Finney, que até muitos acham que ele pode ter sido o criador, porque ele foi a primeira pessoa a receber uma transação de Bitcoin, né? Mas ninguém sabe, né, rapaziada? E justamente isso também, o Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é apenas um pseudônimo. Ninguém sabe se foi homem, se foi mulher, se foi uma pessoa, se foi um grupo, qual a nacionalidade. Apesar do nome em japonês, é um pseudônimo, né? Ele pode ser de qualquer nacionalidade e não tem como saber. A gente acha que nunca vamos saber quem que foi esse gênio. A grande população ainda não caiu a ficha do quão disruptivo, do quão revolucionário é o Bitcoin, mas eles vão entender logo logo. Bom, galera, e eu falei para vocês, né, que o Bitcoin ali começou em 2008, mas o primeiro bloco minerado foi em 3 de janeiro de 2009. Então, esse é o bloco Gênesis, né? Aqui eu coloquei para vocês verem o bloco Gênesis, então foi o primeiro, ele marca o começo realmente ali do Bitcoin, da rede do Bitcoin entrando em atividade. E nesse bloco ali, o Satoshi ele deixou cravado na blockchain do Bitcoin uma mensagem, né? Era uma manchete do jornal britânico falando que o chanceler iria fazer um novo resgate ali dos bancos. Então a gente pode perceber que o Satoshi, um dos ideais dele foi justamente criar o Bitcoin para fugir desse sistema monetário aí conhecido, que basicamente é uma oferta ilimitada. Então os bancos centrais eles conseguem imprimir a bel prazer, né, galera? Ele consegue imprimir ali muitas e muitas moedas. Vide a pandemia, do que aconteceu. Para quem entende o básico de economia, quando você aumenta a oferta, né, sem aumentar a produtividade, por exemplo, você aumenta a oferta de uma forma artificial, simplesmente imprimindo, você tem como consequência o poder de compra da população sendo devastado, né? Que é a chamada inflação. Então, basicamente, resumidamente, foi o começo do Bitcoin. A gente já entendeu agora qual foi um dos principais motivos do Satoshi criar o Bitcoin. Agora a gente vai começar
para as características. Eu vou começar falando da oferta limitada. O que é isso? Bom, o Bitcoin, galera, só vai existir 21 milhões de moedas e isso não tem como mudar. Isso já está no código do Bitcoin, o código é aberto, não tem como modificar isso. 21 milhões, beleza? Ó, eu tô gravando esse vídeo no dia 5 de agosto de 2022. A gente aqui pelo CoinMarketCap, a gente consegue ver que já foram minerados 19 milhões 113 mil 287 bitcoins, ou seja, faltam apenas 2 milhões de Bitcoin para serem minerados. A gente tem aí então mais de 90% dos Bitcoins já estão em jogo, já estão minerados. E por causa do halving, né, a gente vai ter ali depois de 2030 praticamente 99% dos Bitcoins minerados. Aí vai ficar muito mais difícil. Aí vai ficar muito pouquinho Bitcoin sendo minerado por bloco. Então a oferta limitada é isso, tá, galera? Vai existir apenas 21 milhões de Bitcoins. Hoje o Bitcoin ele é desinflacionário, ou seja, ao longo do tempo a inflação tende a diminuir justamente por causa do halving, que é a cada 4 anos a recompensa dos blocos minerados cai pela metade. Então fica mais difícil de se conseguir os Bitcoins. Dessa forma, o Bitcoin é desinflacionário. A partir ali de 2140, que é quando vai acabar a mineração do Bitcoin, o ativo vai virar deflacionário, que aí já não vai existir mais a inflação, já não vai ter mais Bitcoins sendo gerados. Bom, a próxima característica é uma característica também excepcional, que é um ativo ser P2P, ou seja, é um ativo que se você quer transferir agora para um parente seu, você mora no Brasil, seu parente mora, no Japão, você vai conseguir ali transferir em questão de segundos, sem precisar de um intermediário. Você só vai precisar da chave pública, do endereço de Bitcoin, do recipiente, né, de quem você está enviando, e basicamente vai passar ali pela blockchain, um sistema totalmente descentralizado, sem nenhuma empresa, sem nenhum dono por trás. É o peer-to-peer literal, galera. Não tem nenhum terceiro aí no meio, não tem o man in the middle, que é a colocação ali em inglês para se referir ao terceiro, né? A instituição que faria esse intermédio. Isso no Bitcoin não existe. Por consequência, o Bitcoin também é descentralizado. Eu te falei que o Satoshi criou o Bitcoin, mas ele não é o dono do Bitcoin. O Bitcoin já é uma rede totalmente descentralizada, em que os nodes eles estão ali rodando a blockchain do Bitcoin com a força computacional de suas máquinas, né? Então, a rede meio que é de todos os usuários ali que estão interagindo com a rede, que estão sustentando mesmo a rede, validando as transações, né, que são esses mineradores. Então a rede é isso, galera. A rede do Bitcoin, ela dissipou. Se o Satoshi voltasse agora e quisesse modificar, ele não ia conseguir fazer nada. Nada, tá bom? Uma outra característica, essa é uma das mais importantes para mim, uma das mais interessantes, é que o Bitcoin é inconfiscável. Ou seja, se você armazena ele de forma correta dentro da sua chave privada, seja uma web wallet, que eu não recomendo, mas para esse nosso exemplo tudo bem, seja numa hard wallet, que é o mais confiável, seja em qualquer carteira com chave privada, é inconfiscável, totalmente inconfiscável, tá? O que eu quero dizer com isso? Não tem forma alguma do governo tentar botar o dedo nos seus bitcoins, que os seus ativos eles vão estar dentro da blockchain. Vai ter uma aula sobre isso, sobre as hard wallets, inclusive já tem um vídeo desse no YouTube explicando que mesmo se você coloca os seus ativos na sua hard wallet, esses ativos nunca saem da blockchain, tá? Eles estão lá na blockchain, só estão na chave privada da sua carteira física. Então, mais uma vez, o anonimato, né? Por ser um ativo peer-to-peer que não precisa de intermédio, você ali transaciona de forma anônima, então você não precisa dar nenhum documento, nem comprovar sua renda, nada disso, tá? É totalmente anônimo. O que você fizer, ninguém tem como provar que foi você, que foi a sua identidade aí da pessoa física que movimentou aquilo, beleza? Aqui, mais uma característica, eu botei que ela é a única moeda pronta
que de fato é verdade. Se você pegar o mercado cripto, ó, eu tô aqui no CoinMarketCap, hoje tá dando que tem 20.466 moedas, criptomoedas, e isso nem é tudo aqui. O CoinMarketCap tem muitas que não estão listadas, mas o Bitcoin, ele é a única moeda que ele é estático. Se você vai, por exemplo, investir no Bitcoin, você não precisa ficar ali todo dia vendo se tem alguma atualização. Muito dificilmente vai ter alguma atualização relevante no Bitcoin. E isso é um ponto muito positivo, tá? Porque o Bitcoin, ele já tem os seus fundamentos, ele já tem ao que se propõe a fazer, ele já está ótimo, ele já está excelente. Se você pegar até o Ethereum ele não é pronto, o Ethereum está em constante mudança. Agora vai ter o The Merge, ano que vem vai ter o Sharding, né, que é para justamente tentar fazer a primeira camada, o Ethereum, ficar mais escalável. Então eu considero que o Bitcoin é a única moeda que já está pronta, que já tem seus fundamentos totalmente consolidados. E a última característica que eu botei aqui, talvez o Satoshi nem pensou nisso, talvez ele nem quisesse essa característica para o Bitcoin, mas o Bitcoin ele tende no futuro a se tornar uma reserva de valor. Muitos hoje em dia já chamam o Bitcoin como ouro digital, já consideram até como uma commodity o Bitcoin, né? Então, eu tenho para mim, né? Isso é uma visão minha, já vi algumas pessoas dizerem isso, mas eu considero bastante essa visão de que conforme os blocos minerados eles vão entregando menos bitcoins, isso com o halving, né, com o passar dos anos, o Bitcoin ele vai perdendo a volatilidade, até porque a capitalização do mercado do Bitcoin uma hora vai chegar num pico ali, né, não num pico, mas porra, ele vai chegar a tão grande a capitalização de mercado que para você movimentar muito Bitcoin, vai precisar de uma entrada colossal de capitalização ali dentro, né? E eles vão ver como uma reserva de valor justamente por todas essas características de inconfiscabilidade, de anonimato, de descentralização, de peer-to-peer. As taxas são mínimas, né? Para você enviar Bitcoin ali é coisa de centavos de dólares. Então, basicamente, essa foi a introdução ao Bitcoin. Eu falei um pouquinho do halving, porque o halving é algo bem complexo. Eu tenho já alguns vídeos aqui no YouTube falando do halving, especificamente sobre o halving. Eu aconselho vocês a darem uma olhada lá para entender também um pouquinho mais dessa dinâmica de mineração. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha passado para vocês de uma forma clara, mas também de uma forma ampla, né? É um pouquinho complicado escolher as palavras fáceis para tentar falar justamente para quem está entrando nesse mercado agora. É muita informação para processar. Quando você começa a ouvir sobre o Bitcoin, você começa a pensar, porra, será que é isso mesmo? Será que são todas essas vantagens? E qual que é a desvantagem? É isso mesmo, rapaziada. A desvantagem eu ainda não sei. Se você souber a desvantagem do Bitcoin, você me fala. A desvantagem do Bitcoin, eu poderia falar a desvantagem do mercado cripto, né? Que hoje em dia está muito correlacionado com o mercado tradicional. Isso para alguns pode ser uma desvantagem, para outros pode ser uma consequência, né? De, porra, tá entrando muito capital nesse mercado, uma hora iria se tornar isso, né? Mas a gente também tem os 3 passos, né? Que é uma outra visão. Então no primeiro passo que foi já passou, que foi o mercado de cripto, ele tem uma capitalização de mercado tão baixa que ele é descorrelacionado com o mercado tradicional. Aí na etapa 2, que é o que a gente está, que é onde o mercado cripto começa a ganhar uma capitalização de mercado relevante, que ele começa a se tornar parte ali do mercado tradicional, não parte, mas correlacionado. E a parte 3, né, que ainda a gente não chegou, que vai ser na grande adoção, que vai ser quando o mercado cripto ele ganhar tanta capitalização de mercado que ele vai descolar do mercado tradicional. Ele vai ser ali um monstro, porque o mercado de criptomoeda tende a tokenizar tudo que a gente conhece no mundo. Mas isso é um assunto para uma outra aula, para um outro vídeo. O vídeo de hoje foi esse, acho que ficou um pouquinho longo, mas é complicado mesmo, não dá para fazer mais curto. Bitcoin tem muitas coisas para dizer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comenta aí. Qualquer coisa, tem o grupo do Telegram também. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.